Olá pessoal, aqui é o Leonardo. Vamos continuar resolvendo exercícios sobre vetores com Java. Nesse exercício a gente vai ver uma técnica chamada busca binária. Vamos dar uma olhada no enunciado. Dado um vetor S de n elementos organizados em ordem crescente, escreva um método denominado busca binária que determina se um elemento x encontra-se ou não no vetor. Para implementar esse método, proceda da seguinte maneira. Escolha o elemento do meio do vetor. Se x estiver nessa posição, ok, então a gente encontrou o elemento. Caso contrário, a gente sabe em que parte do vetor o elemento se encontra, se é na esquerda ou na direita daquele elemento do meio. Repita o processo até que o elemento x seja encontrado. Ou até que você tenha convicção de que x não se encontra no vetor S. Então, a técnica é diferente daquela busca que a gente fez nos vídeos anteriores, que era a busca linear. Na busca linear a gente olhava elemento a elemento do vetor, ia na primeira posição, verificava se era o primeiro elemento, o x era o primeiro elemento. Se não, ia na segunda posição, verificava se o x era o segundo elemento. E percorria o vetor x até encontrar o elemento ou até que ao final do vetor, depois que percorri todo o vetor, descobri que o elemento não se encontra naquela posição. Nessa técnica ela só vai funcionar se o vetor estiver em ordem crescente, se estiver ordenado em ordem crescente ou decrescente, né? A gente pode aplicar a busca binária nesse caso. Então tá bom, vamos dar uma olhada aqui no Eclipse aqui. Bom, já deixei um vetor já organizado em ordem crescente. E aí eu preciso descobrir qual que é o índice do meu vetor. Onde se encontra um elemento x qualquer. Então eu vou criar um método chamado busca binária, que eu vou passar o S, o vetor S, um elemento que eu quero buscar, que é, por exemplo, 58. Vou verificar se o 58 está no vetor e ele vai devolver o índice do 58. Caso o 58 não esteja no vetor, ele vai devolver menos 1. Então vou mandar criar o método busca binária. Bom, vou chamar esse índice aqui de x. Né? E aí vamos fazer o seguinte. Vou criar uma variável chamada meio. Bom, eu vou criar uma variável chamada início, uma outra variável chamada fim. O início vai conter o índice inicial do meu vetor, que vai começar do zero, né? E o índice do fim vai ser, nesse caso, o tamanho do meu vetor, vetor f, menos 1, length menos 1. Ok, eu tenho o índice do início e o índice do fim, e eu vou fazer um processamento enquanto o início for menor do que fim. Acho que é menor ou igual a fim. Enquanto o início for menor ou igual a fim, faça. Eu vou executar essa busca. Bom, eu tenho um índice apontando lá para a posição 0, um índice apontando lá para o último elemento do vetor. Então eu tenho que descobrir o meio. O meio vai receber uma continha aqui para eu descobrir o meio, que é início mais fim dividido por 2.
essa continha aqui, eu consigo descobrir o índice do meio do meu vetor. E aí basta fazer o seguinte, ó. Se o elemento S no índice meio for igual ao x que eu tô procurando, então eu devolvo esse meio, esse elemento do meio. Bom, quer dizer que eu achei o elemento 58 está lá na posição do meio. Eu tive sorte, já de cara eu achei o elemento. Mas, se o elemento do meio não for igual a x, eu vou verificar o seguinte, ó. Se o elemento do meio for menor que x, então o x tem a possibilidade de estar à direita do meio. Então, eu posso descartar todos os elementos menores do que a metade, do que o meio, né? E começar a busca do meio para frente, né? Então, eu posso falar assim, ó, o meu início aqui, ó, começa a partir do meio mais 1. Ótimo. Se não, se ele não é menor, ele pode ser maior. Essa verificação é desnecessária, mas eu só estou colocando aqui para enfatizar que agora a gente vai buscar a outra metade, né? Se o elemento que está no meio é maior do que o x que eu estou procurando, então eu posso descartar os elementos da metade para frente e trabalhar do início até o meio menos 1. Então, eu vou dizer que o fim, onde eu vou buscar, é do meio menos 1. Então, eu vou fazer uma busca do início até o meio menos 1. Bom, aí ele vai voltar nessa repetição, né? Vai verificar enquanto início menor que fim, calcula o meio novamente, agora ele vai trabalhar com um range menor do subvetor, ou o início mudou, né? Ou o fim mudou, e aí ele vai calcular o meio de novo, aquele subvetor, ou da primeira metade do vetor, ou da segunda metade do vetor. Se ele encontrar o elemento, ele devolve o índice. Bom, mas se ele não encontrar, ele vai sair dessa repetição e eu devolvo menos 1. Tá? Vou imprimir o índice aqui. Então essa busca binária é uma busca binária iterativa. Eu usei repetição aqui, né? Vamos executar a busca binária. Bom, o índice do 58 é 16. E do 57? O 57 não se encontra no vetor. Retornou menos 1. E do 80? Retornou 24. E do 6? Retornou posição 1. Então, é um índice onde se encontra o elemento. Se eu for buscar o elemento 5, menos 1. Bom, essa é uma técnica bem conhecida de computação chamada divisão em conquista. Eu começo com um vetor grande de n elementos e trato a primeira parte, que é a divisão, que é, bom, eu vou verificar se o elemento está aqui no meio. Se não está, eu posso dividir esse vetor, meu espaço de busca, em duas metades aqui, né?
Então, quando eu divido esse espaço de busca em duas metades, eu vou jogar fora um monte de números que eu não vou precisar comparar mais, né? Então, estou dividindo o meu espaço de busca para poder conquistar o meu objetivo, que é encontrar o elemento dentro desse conjunto. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado aqui a entender esse processo da busca binária. Qualquer dúvida, sugestões, postem lá no canal, né? Dê um like e espero que tenha ajudado a todos aí. Muito obrigado.